dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Tá aqui um abraço. E aí, tudo bem contigo? Você também já teve uma experiência em que uma emoção afetou uma decisão importante, que impactam a sua vida diariamente e conseguisse, através da sua mente, aprender a transformá-las em oportunidade de crescimento e de realização? Conseguiu imaginar? Agora imagine também como seria a sua vida se você aprendesse a pensar sobre o que você está pensando. Muito louco isso, né? Este é o poder do autoconhecimento, que é um dos grandes pilares da nossa vida e tem como um dos grandes pilares a inteligência emocional, que é o tema do vídeo de hoje. Não desenvolver essa inteligência emocional pode resultar em um conjunto de desafios que pode atrapalhar a sua jornada. Mas se acalma, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui para você entender, então eu vou te dar alternativas e vou falar de um método poderoso e eficiente ao final dessa conversa aqui, para que você consiga aplicar esse método na sua vida de uma forma individualizada e alcançar esses resultados de forma mais fácil, tá bom? Você já sentiu seu coração apertado por não entender completamente as suas emoções ou por não saber lidar com uma situação que estava naquele momento sendo estressante? A inteligência emocional ajuda a evitar que situações que podem causar emoções difíceis e nos conflitos interpessoais e até isolamento social não aconteçam. Né? Você pode perder a oportunidade de crescimento pessoal, você pode perder a oportunidade de uma profissão, porque às vezes você não tem ferramentas para gerenciar suas emoções. Isso acontece muito. E muitas pessoas pensam que inteligência emocional é fingir que você não está sentindo nada diante de emoções. Outras acham que é simplesmente reprimir o que você está sentindo, né? Ou fingir que você não está sentindo nada, né? E quando na verdade você está quase aí morrendo por dentro, sufocado com aquilo, né? Daquele nó na boca do estômago, não na garganta. Quem nunca passou por isso? Né? A verdade é que a inteligência emocional é uma habilidade. Muita gente pergunta o que é isso? É uma habilidade. Isso mesmo. E ela tem um dom divino que não é um dom divino nenhum problema. É uma habilidade. Ah, Flávio, mas é uma habilidade para quê? É uma habilidade onde você consegue entender e gerenciar as suas próprias emoções e as emoções, entender as emoções das outras pessoas. É aprender a observar o que você está sentindo e como que isso está afetando o seu comportamento. Quando nós olhamos para as nossas emoções e para as nossas sombras, sem fugir, nós entendemos que podemos escolher como agir diante dessas situações e isso nos ajuda a lidar melhor com as dificuldades, a construir relacionamentos mais saudáveis também. E, afinal de contas, é isso que todo mundo quer. Né? É como ter um controle amigável sobre as nossas emoções, para que elas possam nos ajudar a tomar decisões melhores e aprendermos a nos relacionar de forma mais positiva com as pessoas ao nosso redor e com a gente mesmo. Ficou claro para você? Se não tiver ficado, comenta aqui que a gente te responde depois. Falar sobre emoções negativas pode ser uma oportunidade valiosa para a gente se conhecer e para entender os nossos processos, já que geralmente as nossas emoções fazem parte. Falar sobre nossas emoções negativas pode ser uma oportunidade valiosa para nós nos conhecermos e entendermos os nossos comportamentos, já que isso geralmente são as emoções que fazem com que a gente passe a querer ter algum tipo de controle quando nós estamos numa situação complicada ou diante de um conflito. Hoje falaremos de emoções e de possibilidades explorativas e de possíveis soluções para raiva, tristeza e medo. Acompanhe esse vídeo até o final para você ficar por dentro. Certamente, a inteligência emocional é uma habilidade poderosa e ela nos permite navegar pelas águas mais complexas das nossas emoções. Nós vamos explorar aqui como que a gente pode aplicar na nossa vida para lidar com as nossas emoções, o que a gente pode aplicar, na nossa vida para lidar com as nossas emoções de uma forma, das emoções que a gente enfrenta de uma forma geral. Vamos começar pela raiva. O que é a raiva? Raiva é uma emoção natural que surge como uma resposta a uma ameaça percebida ou diante de uma frustração. Ela pode ser energizante, ela pode te dar energia, pode te dar força para você seguir o que você precisa fazer, pode te dar energia, vigor para você resolver uma determinada situação. Mas se ela não for controlada, ela pode também ter um efeito destrutivo. Para que você consiga lidar com a raiva, é importante você tomar consciência dela. E assim, você inicie dentro de você como é que você consegue para mantê-la sob controle. Entendi, Flávio, mas como é que pode
pode fazer para, quando eu sentir raiva, eu não deixar essa emoção ficar forte demais e perder o controle sobre ela? Uma das coisas mais poderosas até o momento que se tem notícia e a ciência corrobora muito com isso é todas as vezes em que você se sentir com raiva e você vai perceber que a sua respiração está acelerada, pare e pratique a respiração consciente. Quando a raiva surge, a sua respiração fica curtinha, eu já falei disso em outros vídeos aqui. A sua respiração fica curta porque é um mecanismo de fuga do seu corpo, né? O sangue vai para as extremidades, a respiração fica curta para que você tenha agilidade, mobilidade, consiga correr, fugir de um predador, por exemplo. Só que o simples fato de você tomar controle sobre a sua respiração já faz com que você controle a raiva, e isso é muito louco. Você pode tirar um momento e fazer uma respiração profunda. Uma das técnicas que eu mais ensino aos meus alunos, que é excelente para lidar com todas as emoções, mas principalmente com a raiva, é a respiração onde você inspira o ar pelo nariz, contando até 7, segura ele dentro dos pulmões, com os pulmões bem cheios, barriga estufada, 4, e solta pela boca, soltando o ar devagar, esvaziando completamente, contando até 8. Essa respiração maravilhosa, depois experimenta. Vai te ajudar a acalmar as suas emoções, né? Aquela coisa intensa que você está sentindo, e vai te ajudar a tomar uma consciência melhor sobre a situação antes de responder. Tá? Outra dica que você pode usar é um diário. Tem um diário onde você coloca aí, né? Funciona como um método, é um método muito antigo e ele funciona muito até hoje. Funciona muito bem para mim, funciona muito bem para os meus alunos e pode muito bem funcionar para você. Você vai manter um diário onde você vai escrever sobre as situações que deixam você com raiva. E isso permite com que você observe seus padrões, com que você entenda as causas, né, por trás das coisas, dos seus comportamentos. De uma forma construtiva, você vai conseguir encarar esses desafios. Se você tiver alguma dúvida, já falei, vou falar de novo. Deixa aqui nos comentários que eu teria dado prazer em te responder, tá bom? Você que está acompanhando esse vídeo até agora e ainda não está inscrito no canal, você está esperando o quê para se inscrever? Nós vamos trazer sempre muito material bacana aqui, a começar desse de hoje, e vamos destrinchar muito bem esses sentimentos e emoções que a gente vem falando aqui para trabalhar a inteligência emocional, tá? Aqui embaixo também você vai encontrar o link do Clube do Livro, onde todos são muito bem-vindos e a gente faz discussões semanais através de lives, onde nós tratamos um assunto. Nesses primeiros 6 meses, nesses primeiros 60 dias, a gente definiu trabalhar sobre inteligência emocional e essa é uma das causas desse vídeo, tá bom? Sejam lindinhos com o papai e se inscrevam no canal aí, tá bom? Agora vamos falar do próximo assunto que eu prometi no começo do vídeo, que é a tristeza. A tristeza é uma emoção natural, ok? Que pode ser desencadeada por luto, ou por uma perda, ou por uma decepção, ou por um evento estressante. É importante que você se permita sentir a tristeza e não tente suprimir. Voltamos naquele caso que eu falei sobre a raiva lá em cima, onde a gente não pode achar que porque está sentindo aquilo tem que esconder, tem que guardar pra gente e fingir que a gente não está sentindo o que está sentindo. Porque isso pode levar a problemas emocionais graves, tá? Não se esqueça disso. Agora, é importante também que você não deixe essa tristeza se afundar nessa tristeza. É buscar ajuda e buscar ajuda pelo tempo que ela persistir e não demore para fazer isso. Observe que se você está tendo que lidar com tristeza, por causa de um luto, por exemplo, é como se essa emoção fosse uma oportunidade de crescimento pessoal. Quando você começa a olhar para isso, você percebe que tem áreas dentro de você que estão gritando, pedindo melhoras e que você pode fazer isso através desses processos. Ah, eu entendi, Flávio, mas o que a gente pode fazer quando a gente sente tristeza? Eu sabia que você ia me perguntar isso. Ao falar da tristeza, eu posso te passar algumas técnicas que, afinal, foi onde a minha jornada começou, e a tristeza para mim foi o sentimento mais difícil, a emoção mais difícil de lidar. Porque eu passei por um processo de tristeza profunda, onde eu sentia uma dor muito profunda por causa do falecimento da minha mãe. E algumas das técnicas que eu usei, você pode utilizar aí também. A primeira delas, pratique a autocompaixão. Trata-se de você se tratar com gentileza. Quando você estiver se sentindo triste, sabe? Reconheça, não, eu estou triste mesmo, está tudo bem, eu estou vivo, isso faz parte da vida. O que aconteceu, me fez sentir assim, está tudo bem. Ninguém é feliz o tempo todo. Você pode dizer para você palavras de apoio, de conforto, como você faria para um amigo próximo, por exemplo. Alguém de sua confiança, você vai ouvir agora alguma coisa do tipo, tá? São técnicas que eu usei para mim, que funcionaram muito bem. Você pode também fazer coisas que te dão prazer, te ajudam a buscar uma rotina saudável, como você cuidando melhor da sua alimentação, cuidando melhor do seu sono, por exemplo. Outra coisa que você pode fazer é canalizar a tristeza por meio de artes.
como escrever, pintar, tocar um instrumento. A expressão artística, ela pode te ajudar a liberar essas emoções. A dança também é maravilhosa para fazer isso, porque ela promove a cura, né, através de práticas externas. Praticar uma atividade física, né? Você já viu alguém correr triste? Eu nunca vi. Eu vou me matar, eu vou me matar. Você nunca viu uma coisa dessa acontecer e nunca verá, assim espero eu. Outra coisa que você pode buscar fazer, da mesma forma como a raiva, é fazer respiração coerente. Dessa forma você não vai precisar ficar fazendo uma contagem de tempos, mas é coerente. Quanto tempo eu levo para inspirar, seguro, por quanto tempo eu consigo fazer isso tranquilamente, por quanto tempo eu consigo soltar esse ar, né, estufando a barriga, respirando devagar, usando a barriga. Já viu como os animais respiram? Eles puxam o ar pela barriga, e é muito quando puxam o ar pela barriga, não, né, gente? Puxam o ar pelo nariz, mas estufam a barriga. E para mim, uma técnica que foi a mais difícil de todas, mas que me ajudou demais também, que é você estabelecer um tempo limite. Essa dói. Porque você vai ter que colocar um tempo limite para você fazer para você viver aquela tristeza. Olha, eu vou me permitir viver essa tristeza por X tempo. Mas você tem que fazer esse combinado com você e agir. Tem que combinar, olha, eu vou sofrer até sexta. E só pode ficar nessa situação até esse dia. E aí volta lá nas outras dicas, coloca as coisas que eu te falei, as atividades que você pode fazer e desenvolver e começa a correr atrás disso, tá bom? Ficou alguma dúvida sobre tristeza? Já sabe, fica à vontade, coloca aqui nos comentários que a gente vai te responder. E se a gente entender que precisa fazer um vídeo mais explícito, com mais informações a respeito desse assunto, a gente vai fazer também, tá bom? A próxima emoção que a gente vai tratar aqui, e que a gente falou no começo do vídeo, é o medo. Gente, não se incomodem aí pela ordem das informações, tá? Todas essas emoções são importantes e elas fazem com que a gente perca o controle emocional. Então, independente da ordem, presta atenção no conteúdo. Show? A próxima é o medo, como eu falei. Mas fala, o que é o medo? O medo é uma emoção natural que surge como uma resposta a uma ameaça percebida. Ele pode ser útil em situações de perigo real, mas também pode ser prejudicial quando ele for excessivo ou ele for irracional. E aqui nós chegamos num ponto que a gente precisa fazer uma observação importante sobre quais os tipos de medo que existem, tá bom? Anota aí. Como eu falei, existem vários tipos e alguns podem chegar a ser paralisantes, como o medo de falhar, o medo da rejeição social, o medo de altura, o medo de falar em público, o medo de voar e muitos outros. Esses medos são os medos que nos paralisam. Mas nós também temos outros, como o medo de perder um ente querido, medo de perder o controle e por aí vai, tá? Eu costumo dividir esse medo em dois grupos, duas classes, que seria o medo irracional e o medo racional. Vou explicar. O medo irracional é aquele medo em que a gente, diante de uma situação, a gente tem um medo que é desproporcional. Por um objeto, enfim, ele é desproporcional àquilo. É como alguém tem medo de rato, por exemplo, e ao ele vê um rato à distância, ele já começa a tremer, né? É como se o rato fosse o exterminador do futuro e está caçando ele com uma arma letal. Só engraçado quando eu falo assim, mas quem vive isso tem certeza de que o rato é uma ameaça. Isso é um perigo, mas é um medo irracional. É uma resposta emocional exagerada e muitas vezes ela não tem uma base lógica. E algumas características desse medo irracional são a intensidade excessiva, como eu já falei aqui, como o medo do rato. Ela é irracional e intensa e ela não é justificada pela situação. Ela pode levar um medo intenso, ao pânico, ansiedade, né, que debilita a pessoa, não deixa ela pensar direito e pode fazer ela sair correndo, por exemplo. E não tem lógica nisso, que é inclusive o próximo ponto. O medo irracional ele não tem lógica e às vezes ele carece de uma explicação que é lógica. Aí a pessoa que experimenta isso não vê que não faz sentido o que ela está sentindo ali e ela não consegue controlar essa reação a essa emoção. Outra resposta que a gente pode identificar, outro sintoma, é a resposta física intensa, que é, por exemplo, quando a pessoa tem uma série de reações físicas, ela começa a suar excessivamente, as mãos ficam suadas, frias, ela tem tremores excessivos, o batimento cardíaco vai lá nas alturas, ela fica com dificuldade de respirar, ok? Tá anotando? O outro medo, que é o que promove uma outra característica do medo irracional, é a incapacitação.
que ela interfere significativamente na vida das pessoas e na vida cotidiana. E isso atrapalha a pessoa demais, porque faz com que ela evite situações que são específicas. E isso vai desencadear dentro dela um medo que pode limitar ela de enfrentar, de encontrar uma oportunidade ou de ser livre. Existem fobias específicas, como medo de aranha, por exemplo, medo de inseto, medo de rato, como eu falei aqui, medo de voar, medo de espaço fechado, por exemplo, gente que tem medo de entrar em elevador, isso são medos irracionais. Beleza? Anotado? Dúvida? Já sabe, deixa aí nos comentários. Outra classe de medo é o medo que é o racional. Esse é o medo que é mais aceito diante da sociedade, que é o medo diante de uma resposta que é real, de uma ameaça, perdão, que é real e mensurável. Ela é fundamentada em evidências concretas ou diante de uma presença dessa própria ameaça. Vamos aos exemplos. Você vai atravessar a rua, você nem acha que isso é um medo, você vê como prudência, porque a mão movimentada, você vai olhar para os dois lados antes de atravessar. Você não sai atravessando para depois conferir se vem carro ou não, certo? Outra coisa que é característica do medo racional é que ela tem uma resposta proporcional. Estou vendo a gravidade atravessar uma avenida movimentada. Paro, olho para um lado, olho para o outro. É racional fazer isso, certo? Já sabe, dúvida, deixa aqui embaixo. Outro exemplo que você pode é quando você sente um cheiro, você pode perceber, quando você sente um cheiro de fumaça, você está num lugar, sentiu um cheiro de fumaça, você já começa a perceber sinais de incêndio. Qual que é o sentido? O que esse medo faz para você? E onde ele é bom? Por que ele é entendido como racional e aceito socialmente? É porque ele vai fazer você procurar sair daquele lugar, daquele local onde você está, mesmo que ele te traga uma emoção intensa, ele vai fazer você sair da linha de perigo. Botar sebo nas canelas é uma expressão aqui de Minas que a gente adora, tá? Comenta aqui se você quiser saber mais sobre isso também, que a gente faz um vídeo específico. Perceba que o medo racional, ele tem uma função evolutiva, que é a de nos manter seguros. E ele motiva a gente a tomar medidas de precauções e evitar situações que representem risco real ao nosso corpo, à nossa saúde, à nossa vida. E ele geralmente é controlável. Embora ele possa ser intenso, ele é mais gerenciável que o medo que é irracional. Porque nele a pessoa ela consegue se perceber e capaz de tomar uma ação para reduzir o risco que ela está sentindo como ameaça. Acompanhou? Eu não sei vocês, mas isso me faz pensar. Você já reparou quanto o medo pode afetar as nossas decisões, os nossos comportamentos? Entende que é prudente dar atenção para essa emoção? Muito legal isso, né? Tá, Flávio, mas o que eu posso fazer? Porque você falou das situações, mas o que eu posso fazer quando eu estiver com medo? Ok. Se o medo for irracional e não te oferecer risco, você pode se expor gradualmente à situação temida para ajustar o medo e assim, quando o medo acontecer, você vai ter um controle melhor sobre aquilo, como quando você tem medo de algum inseto, por exemplo. Tá? Se o medo é justificado, é importante que você tome medidas para se proteger, como o exemplo que eu dei de um aparente incêndio em algum lugar. Assim você evita situações perigosas ou busca ajuda profissional. Não está conseguindo lidar com aquilo, busca ajuda profissional. Outra alternativa é usar técnicas de relaxamento profundo, de novo a respiração, e utilizar coisas como meditação para controlar a ansiedade, porque o medo faz com que você, diante dessa situação, fique fora de controle. E quando na verdade o que você está sentindo é só um estado de medo que te deixa nervoso. Tranquilo? Em breve nós vamos fazer um vídeo aqui para o canal onde a gente vai falar sobre a importância da respiração e dos benefícios dela para a nossa saúde, viu, pessoal? Isso eu acredito que vai ser muito bom aí para muita gente, porque eu recebo muitas perguntas sobre isso. Outra emoção, qual que outras emoções você gostaria de que a gente trouxesse, que a gente falasse nos próximos vídeos? Frustração, insegurança, culpa? Deixa aqui nos comentários, porque a gente vai ter um enorme prazer em trazer esses conteúdos aqui para vocês, abordando os temas mais pedidos, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Até aqui, você vai fazer parte certamente dos 5% que fica até o final. Tá? Aqui abaixo, como eu falei, você vai ter um link onde você vai obter mais informações sobre o método Trilhos, que é um método de autodesenvolvimento que ajuda com uma ajuda personalizada. Chama lá, fala com a minha equipe que você vai se surpreender com a rapidez em que você evolui quando você tem a ajuda de um mentor. Tá bom? Prazer, muito prazer. Meu nome é Flávio Antônio, eu sou mentor de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Um abraço. Fui!
Tchau.